Amém. Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, amada igreja do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, mais uma vez, em reverência à palavra de Deus, eu convido os irmãos a se colocarem de pé, por favor. Prometo que nós iremos levantar só no final. E gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Obrigado, Pai. Esses dias tem feito bastante calor. Só hidratando mesmo, né, irmãos? Todos acharam Mateus 7, versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que já aconteceu aqui esta noite. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo momento de louvor, pelos dízimos e das ofertas, ó Pai. E agora te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estar, Senhor Deus, meditando na Tua palavra. Essa palavra que ela é poderosa, Senhor Deus. Essa palavra, Senhor Deus, que é transformadora das nossas vidas, ó Pai. E que nesse momento o Senhor venha nos esvaziar de tudo aquilo, ó Pai, que possa interferir na nossa comunhão contigo. E permitir, Senhor Deus, que a Tua palavra invada cada coração aqui esta noite. E somos gratos pelo privilégio, Senhor Deus, de estar na Tua presença e ainda podermos abrir a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Amém. Queridos, podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, hoje quando eu estava meditando nessa palavra, na verdade eu estava fazendo meu devocional, que normalmente eu faço de ler a Bíblia durante o ano. Eu convido a amada igreja a também fazer esse propósito de leitura bíblica, isso é muito importante. Nós estamos conhecendo a vontade de Deus através da sua palavra. E quando eu estava meditando, eu estava lendo e chegou nessa parte. E em tempo eu pedindo direção de Deus, que Ele falasse ao meu coração aquilo que pudesse ser ministrado essa noite para a igreja. Aquilo que não só fosse ministrado na minha vida, mas também fosse ministrado ao coração da igreja. E quando eu cheguei nesse texto, eu comecei a meditar. E Deus falou muito forte ao meu coração. Que quando nós lemos esse texto, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Isso me chamou muita atenção, irmãos. Porque nós vemos aqui que diz que o Senhor Jesus ele falou, isso já era próximo ao final do Sermão do Monte. O Senhor Jesus encerrando um sermão que ele fez àquele povo em certa ocasião. E quando eu comecei a meditar e olhei, pois que ouve as minhas palavras. Isso me chamou a atenção, querido, por quê? Porque quando a gente escuta esse verbo ouvir, em contrapartida tem um outro verbo que diz escutar. E nós vemos a diferença nessa palavra. Que quando a palavra do Senhor diz que nós temos que ouvir, esse ouvir, irmãos, é nós absorvermos, é nós entendermos, é nós buscarmos para dentro do nosso ser aquilo que está sendo ministrado. Quando em muitas situações nós escutamos algo, escutamos um som,
mas nós muitas das vezes não prestamos atenção naquilo que é falado. Mas quando nós ouvimos, nós observamos, entendemos, e a palavra ela continua falando que a palavra e as pratica. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha só o que o Senhor está falando para nós, que nós temos que ouvir a palavra, mas não somente ouvir, absorver a palavra que é ministrada e praticar essa palavra. E praticar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E ela continua dizendo que nós seremos como homens prudentes. Eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto que fala com relação à família. Porque no sentido que ele fala que uma construção. Na Bíblia, quando o texto vai falando lá os dois fundamentos. Né? A gente traz muitas das vezes esse texto para dentro da nossa casa. Para aquilo que Deus quer falar através de nós. Do cuidado que nós temos que ter dentro do nosso lar. Mas eu quero trazer para os irmãos de uma forma geral também para a nossa vida espiritual. E isso que eu quero falar com os irmãos é sobre posicionamento. E esse posicionamento é o tema que eu trouxe para essa mensagem. O posicionamento firme na rocha. E quando Deus falou ao meu coração que nós temos que ser prudentes. Irmãos, o que é ser prudente, irmãos? É quando nós nos antecipamos. Quando nós nos preparamos para alguma coisa que virá de ruim. Para algo que irá vir contra a nossa vida. Isso que a palavra prudente ela nos traz. E ele continua dizendo que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nós vemos hoje no mundo tantas coisas acontecendo, tantas oportunidades surgindo. E o mundo tem colocado, muitas das vezes, que há vários caminhos e várias opções que nós devemos seguir. Várias oportunidades que podem chegar à nossa vida. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Como eu falei, nós como cristãos, nós que entendemos a palavra do Senhor, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar como este homem prudente, que ouviu a palavra e começou a praticar essa palavra, aquilo que o Senhor está falando. Porque quando a pessoa aí fora no mundo fala, não, muitos caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Nós temos que ter atenção quanto a isso, irmãos. Porque hoje nós vivemos num momento onde as pessoas elas estão tão sedentas que elas correm atrás de qualquer coisa para poder alimentar a sua própria vontade, alimentar os seus interesses. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia, ela nos ensina que o único caminho que nos leva para a vida eterna é Jesus Cristo. É o único caminho. A palavra do Senhor diz em João 14,16. Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está falando que ele é um caminho, ele é o caminho. Ele é a vida, ele não é uma vida. Ele é a verdade, irmãos. E é essa palavra que nós temos que buscar para a nossa vida, para nós praticarmos. Igreja do Senhor, posicione na presença de Deus. Não seja uma pessoa, um homem ou uma mulher insensato diante das adversidades que estão por vir. Nós precisamos confiar e acreditar naquilo que o Senhor tem colocado para nós. Os dias são maus, os dias são de lutas. Nós precisamos tomar posição diante do Senhor. Nós precisamos nos colocar em condição de ouvir e praticar a palavra do Senhor. E que muitas vezes, irmãos, nos impede de seguir esse caminho. É o medo do que o mundo pode falar. O medo do que as pessoas podem pensar pelo que eu estou buscando para a minha vida.
Se eu estou buscando a verdade, se eu estou buscando a vida, se eu estou buscando o único caminho, eu não tenho que me compactuar com as coisas deste mundo. Eu tenho que sim me posicionar e falar que só o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu tenho que declarar isso com fé. Eu tenho que crer na palavra do Senhor e deixar para trás todo o medo, o que vão pensar de nós. Às vezes nós achamos isso dentro da nossa casa. Poxa, irmão, mas eu sou a única cristã dentro da minha casa. Eu sou a única cristã dentro da minha casa. Eu não sei o que as pessoas vão falar. Irmãos, deixam falar. Você tem que profetizar dentro do seu lar. Você tem que profetizar dentro da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o posicionamento que nós temos que ter diante daquilo que nós enfrentamos, diante daquilo que vem contra nossas vidas. Lembra o que é prudente? É se preparar para coisas que poderão vir contra nós, as dificuldades que nós iremos enfrentar. Mas a verdade é que precisamos nos posicionar firmemente na rocha que é Cristo, independente do que aconteça, irmãos. Independente do que iremos passar, nós temos que estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos crer. É nisso, Deus, que nós precisamos confiar e acreditar na sua palavra. Irmãos, muitas coisas vão se levantar contra nós, irmãos, quando nós tomamos essa decisão. Nós temos que ir na contramão do mundo. Nós não podemos seguir o mesmo caminho. Quando nós tomamos essa decisão, quando nós tomamos essa decisão de nos posicionar, muitas coisas vão acontecer. E isso, irmãos, tem que ser afetado em todas as áreas da nossa vida. Quando nós nos posicionamos, temos que ser posicionados no nosso trabalho, temos que ser posicionados na nossa igreja, dentro da nossa casa, aonde quer que nós formos, para que seja para a glória do nosso Deus. Não é simplesmente a um ponto, não, tem que ser, nós temos que ser prudentes, nós temos que nos preparar, nós temos que nos colocar diante do Senhor como servos dele, diante daquilo que nós iremos enfrentar. Para que as pessoas possam ver essa glória que há em você, através de Cristo Jesus. Nós precisamos ser prudentes, irmãos. A construção da nossa casa, ela depende daquilo que nós firmamos diante do Senhor. Você firma a sua história, a sua vida, a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Na casa do meu pai, interessante, que a minha irmã, ela construiu em cima do meu pai. Próximo ao portão, o muro, tem uma pedra gigante, irmãos. Tem uma pedra gigante. Para tirar aquela pedra ali só se fosse implodindo aquela pedra. Na construção da casa da minha irmã, o pedreiro foi até o seu Jorge, não fez radier, né? É radier que chama? Sapata. Só fez um furo e botou os ferros. Por quê, irmãos? Como que ela vai cair de cima daquela rocha? A casa, ela pode abalar, pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas ela está firmada na rocha. E o interessante, eu lembrei disso, porque é exatamente como nós temos que viver, firmado em cima da rocha. Não precisa de jeitinho, não precisa fazer sapata em cima da rocha. É você firmar em cima dela, que é Cristo Jesus. Agora, quando você faz algo em cima da areia, houve alguns anos atrás, acredito que os irmãos lembrem, de um edifício que foi construído na Barra da Tijuca, e o construtor usou a areia da praia. O que aconteceu com esse edifício, irmãos? Foi para o chão, meu Deus. Quantas vidas se perderam naquela ocasião? E foi construído com a areia da praia, irmãos. Você vê aí que são situações práticas da nossa vida. Irmãos, nós temos que ter a nossa vida espiritual firmada em cima da rocha, que é Cristo Jesus. Essa é a posição que nós temos que ter. Pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir os furacões, mas se nós estivermos firmados na rocha, que é Cristo, nada irá nos abalar.
Nada irá atrapalhar a nossa comunhão com o nosso Pai. Muito pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Você será abrigo para muitas pessoas, querido. Porque você está firmado na rocha. As pessoas vão ver você como referencial do Senhor. A sua família vai olhar para você e vai ver você como referencial. Por isso que é importante a gente se posicionar, para que seja glorificado o nome do Senhor. E na Bíblia, irmão, nós vemos alguns exemplos de homens que tiveram essa posição firmada diante de Deus. Um que me chama muita atenção foi Daniel. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os seus nomes babilônicos. Eles foram exilados, chegaram numa outra cidade, num outro povo, numa outra nação, para poder viver longe daquilo que Deus ele propôs a eles. Mas em nenhum momento eles se afastaram da presença de Deus. Em nenhum momento eles negociaram a sua fé em quem eles criam. Quiseram que ele oferecer iguarias para eles, que eram alimentos oferecidos àqueles deuses. Eles não quiseram. Não, nós vamos permanecer naquilo que nós cremos. Nós confiamos em Deus de Israel, e é assim que nós temos que viver. Eles não permitiram trocar a sua identidade. Eles não se afastaram, eles se posicionaram como servos do Senhor. Se posicionaram diante da vontade do nosso Deus. E nós precisamos confiar nesse Deus, não por qualquer coisa. Poxa, está difícil, não, então vou dar o meu jeitinho aqui, eu vou ter que fazer igual a todo mundo. Não, você não é todo mundo. Assim dizia minha mãe. E fala até às vezes, fala até hoje. Mãe, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Cara de 40 anos, a mãe ainda aconselha. Aconselha, irmãos. E nós precisamos entender isso, queridos. Nós não temos que andar como todo mundo andou. Nós temos que ter o diferencial. Nós temos que nos posicionar naquilo que Deus ele tem colocado diante de nós. Irmãos, pode doer, pode incomodar, mas é o Senhor que está à frente, querido. É Ele que está colocando diante de nós, e nós temos que crer e confiar nos propósitos dEle. Não negociar a nossa fé, não negociar aquilo que nós buscamos diante do Senhor, pelas coisas desse mundo. Nós precisamos confiar. Acontecem muitos desafios na nossa vida, irmãos. Acontecem muitas coisas na nossa vida quando nós decidimos ter esse posicionamento diante do Senhor. E nem sempre é fácil. Quando nós resolvemos nos posicionar, irmãos, eu vou falar para vocês. Sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer perseguições. Você vai sofrer dificuldades. Você vai sofrer muitos ataques, irmãos. E eu falo para você, quando você estiver acontecendo isso na sua vida, você não está correndo perigo. Já disse, é uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: os cristãos estão em perigo, não quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. Meu Deus! Irmão, se o mundo está te tacando pedra, se o mundo está te ofendendo, está te caluniando, você tem que glorificar a Deus. Significa que você está sendo diferenciado. Significa que você está fazendo algo sobrenatural. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você está fazendo. Você está levando o nome do Senhor. Você está incomodando o mundo. Agora, a partir do momento que o mundo está te aplaudindo, querido, tem alguma coisa errada. Sabe aquele sinal de vermelho, de alerta, que começa a disparar? Nós temos que nos atentar quanto a isso. Nós temos que chamar a atenção para isso. Qual tem sido o seu posicionamento diante das coisas deste mundo, meu irmão? Como você tem se colocado diante do propósito de Deus? Diante daquilo que Deus ele tem colocado nas nossas vidas? Não permita que o mundo ele comece a te cobrir com as coisas, as iguarias que ele tem oferecido. Falar que está tudo bem, que é tudo certo, que está tudo sob controle. Hoje tem algumas frases que falam, não, se te faz bem, está tudo certo. Segue o seu coração. Não, irmãos. E sabe quem assina embaixo? Satanás. Irmãos, entenda uma coisa.
Satanás, ele nunca vai mostrar que o inferno é ruim. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tornar o caminho bastante atrativo. Vai tornar o caminho bastante atrativo. Lindo, aquelas coisas maravilhosas. Para quando chegar lá no final, caramba, eu não sabia que era assim. Agora já era. Então esse momento de nós nos posicionarmos diante do Senhor. Esse é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor. Mas é importante lembrar que Deus está conosco em todos os momentos e que Ele é maior do que qualquer problema que a gente pode enfrentar, irmãos. Deus, Ele está conosco. Nós precisamos estar firmes diante dos propósitos que Deus tem para nós. Nós não podemos abraçar as coisas deste mundo. Precisamos estar firmes que o Senhor, Ele é conosco. O Senhor está o Senhor está lutando pelas nossas batalhas. Isso me chama a atenção de um homem, de um rei, que passou por isso, querido. Lá em 2 Crônicas, rapidamente, no capítulo 20, esse rei, ele estava passando por alguns momentos difíceis. Rei Josafá, momentos de perseguição, momentos de lutas. Diz assim, o versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Irmãos, olha como é que Josafá se encontrou diante da dificuldade. Olha como Josafá, ele começou a ver aquela luta. A palavra do Senhor diz que ele teve medo quando viu aqueles homens, aquele exército, aquela multidão contra eles. É assim que nós temos que nos portar quando vem as adversidades. Mas o texto continua falando que ele começa a clamar ao Senhor, ele convoca todo aquele povo, todo o reino de Judá, para clamar ao Senhor, para levantar um jejum, para levantar oração ao Senhor. E lá no versículo 12 diz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos como fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quantas lutas nós temos enfrentado, quantas dificuldades nós temos passado e nós nos olhamos como Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer. O irmão está falando que eu tenho que me posicionar, o irmão está falando que eu tenho que ser prudente, mas como é que eu vou fazer isso? Mas olha o que Josafá ele nos ensina aqui, querido. Ele fala que em meio à grande luta, em meio às dificuldades, os nossos olhos não têm que se afastar do Senhor, querido. Os nossos olhos têm que estar firmes diante do Senhor, olhando para Ele. A palavra do Senhor vai dizer, lá no Novo Testamento, quando Jesus andou sobre o mar, e Pedro olhando e falou: Senhor, és Tu mesmo, deixa eu ir contigo, Jesus. E ele fala: vem, Pedro. Ele olha a tempestade e começa a afundar, irmãos. Olha a diferença. Ele não olhou direto para o Senhor, mas quando ele estava olhando, ele caminhou. Quando ele desviou o olhar, ele afundou, irmãos. Nós temos que estar sempre focados no Senhor, irmão, mas é muito difícil. Você não sabe a luta que eu estou passando. Você não sabe os enfrentamentos da minha vida. Você não sabe como é que está a minha casa. Você não sabe como é que está meu esposo, minha esposa, os meus filhos. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a palavra nos ensina que nós temos que focar no Senhor. Quanto mais nós focamos no nosso problema, quanto mais nós olhamos para as nossas dificuldades, mais nós nos afastamos do nosso Deus, querido. E Deus está falando: meu filho, eu estou aqui. É só você olhar para mim. Se posicione. Tenha essa atitude. Se posicione na presença do Senhor. E olha o que o Senhor ele continua falando com Josafá. Por causa dessa palavra, lá no versículo 14. Então, no meio da congregação, olha só o que aconteceu, querido. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel,
filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, Nova Vida de Campo Grande, o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. Olha o versículo 17. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Olha só como o Senhor fala: tome posição, fique parado e vejam a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém, igreja de Nova Vida de Campo Grande. Olha o que o Senhor está falando para nós essa noite. Tome posição. Tem guerras, querido, que quanto mais você lutar, mais você vai se ferir, mais você vai se cansar. Ei, se posicione, se coloque diante do Senhor. É a sua conduta, é a sua atitude diante de Deus que vai demonstrar aquilo que o Senhor vai fazer por você. Enquanto você estiver usando as suas forças, enquanto você estiver fazendo a sua vontade, dando o seu jeitinho, não tem como o Senhor agir. Então posicione, se coloque na posição de guerreiro, comece a clamar. Ei, irmão, mude. Às vezes é necessário a gente mudar a estratégia daquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Peça discernimento ao Senhor, mas esse é o momento de você clamar pela tua família, então você clame, não combata, não combata. Às vezes isso está se afastando até mais, mas você tem que se posicionar. Fazer como Josafá fez. Ei, querido, se posicione. Comece a clamar: Senhor, meu filho é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Senhor, eu vou ver o meu marido, eu vou ver a minha esposa dentro da tua casa te louvando. Começa a profetizar dentro da sua casa, vaso. Começa a clamar diante do Senhor. Muda a estratégia, muda aquilo que você está fazendo, para que nós possamos ver a glória do nosso Deus. E quando nós nos posicionamos, a recompensa do Senhor para a nossa vida, querido. Assim como foi na vida de Josafá, assim como foi na vida daquele povo, quando nós nos posicionamos firmemente em Cristo, estamos assegurando a nossa salvação e vida eterna, aleluia. Essa é a certeza que nós temos, querido. Quando nós nos posicionamos diante do Senhor, quando nós nos colocamos à disposição, aquilo que parecia não ter mais jeito, aquilo que parecia ser o fim, o Senhor, Ele vai mudar a nossa história. Aleluia! Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Aleluia! Ei, irmão, eu sei que às vezes dói pra caramba, eu sei que incomoda, mas o Senhor fala para você nessa noite: suporta, meu filho, suporta com perseverança. Essa luta não é para você morrer, essa luta não é para você desanimar, mas eu quero que você se posicione diante das adversidades que vêm sobre a sua vida, porque eu vou te socorrer, sou eu quem te guardo, eu sou o teu escudo, sou o teu socorro bem presente. Mas eu preciso que você se posicione, eu preciso que você deixe eu trabalhar na sua vida. É assim que o Senhor fala conosco, irmãos. Não temos que ser como homens e mulheres insensatos, que façam as coisas de qualquer jeito. Não, tá bom assim, então assim que vai seguir, não. O que vai acontecer? Está fadado a derrota, está fadado a destruição, a queda. E não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso, não é o desejo do nosso Deus para nossas vidas. Não é isso que o Senhor quer para a nossa casa. Irmãos, nós precisamos suportar as dores, suportar as dificuldades, mas confiando no Senhor, crendo que Ele vai nos dar a vitória, crendo no propósito que Ele tem para nós. Não olhar para as adversidades somente, para que nós não venhamos afundar,
mas confiar naquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas, irmãos. Esse é o amor do nosso Deus. Mas nós precisamos ter a atitude, nós precisamos ter firmeza naquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. É isso que nós precisamos confiar, irmãos. Se posicionar firmemente em Cristo pode ser desafiador, mas é a melhor escolha que nós podemos fazer, irmãos. As coisas, como eu falei, pode nos assustar, pode aparecer para nós como dificuldade, mas quando nós estamos firmemente posicionados em Cristo Jesus, Ele é a nossa rocha fiel, irmão. É Ele que vai nos dar a certeza, é Ele que vai nos dar confiança. É somente nele, Ele é o nosso Salvador, Ele é a certeza que nós temos de vida eterna. Não temos que olhar as adversidades, esses desafios que vão surgir na nossa vida, não são para que nós venhamos a morrer, mas para que nós possamos seguir em prol da obra do Senhor, aquilo que Ele tem preparado de melhor, que é a nossa salvação, irmãos. É isso que nós precisamos confiar, querido. É a nossa atitude. São as nossas intenções diante daquilo que nós enfrentamos. A posição que nós temos que ter diante do Senhor, diante daquilo que Deus Ele tem falado para nós. E eu creio que o Senhor tem falado a cada um em especial aqui, querido. Eu sei que vocês têm buscado, então continue buscando, não desista. Isso não vai ser para você morrer, não vai ser para você desanimar. Não, muda. Às vezes é necessário mudar a estratégia. O Senhor está te chamando para isso, querido. Ei, meu filho, olha só. Você construiu na areia agora. Deixa que a rocha entre na sua vida. É essa firmeza que nós temos que ter. A minha esposa, como a igreja sabe, ela é professora de escola infantil. E vira e mexe, eu vejo ela fazendo os trabalhinhos lá. E ela chegou a trazer esse trabalho até para a igreja, para as crianças. Exemplificando. Muito legal, querido. Ela pegou várias pedras e colocou lá, casa firmada na rocha. E depois pegou um papelzinho, casa firmada na areia. E ela jogou água. Aonde ela jogou água, onde tinha pedra, a pedra continuou, nem abalou. Agora, quando jogou a água na que tinha areia, a areia foi embora, filho. Isso para você ver como as crianças, a questão lúdica, a criança ela já começa a entender realmente os propósitos. É assim que Deus Ele nos mostra. É assim que Deus Ele fala conosco. Olha só, querido, meu filho, minha filha, se você estiver longe de mim, você até vai correr fora, irmão. Agora, se você estiver firmado na minha presença, estiver firmado na rocha, você vai ter firmeza. Você vai continuar seguindo. Não importa os ventos, não importa a tempestade. Você vai continuar firme, porque estamos firmes na rocha. Aleluia. É assim que nós precisamos confiar no nosso Deus, irmãos. Nos posicionando na rocha, firme na rocha que é Cristo Jesus. Que possamos tomar a decisão de nos posicionar hoje. E que Deus nos dê forças e coragem para enfrentar qualquer desafio, irmão. Enfrentar qualquer dificuldade que possa surgir no nosso caminho. Que sejamos homens e mulheres prudentes diante da vontade do nosso Deus. Que sejamos homens e mulheres prudentes, desejados pela vontade, pelo amor do nosso Pai. E não venhamos nos afastar por causa das dificuldades, não. Que continuemos firmes em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus seja glorificado essa noite. Que você possa entender tudo que está sendo ministrado aqui. Que você possa olhar, Senhor, eu quero tomar essa decisão de me posicionar. Deus, eu estou vacilando, mas eu quero estar firme. Eu não quero perder a minha casa. Eu não quero perder a minha família. Eu não quero perder os meus filhos. Eu quero que a minha família esteja em cima da rocha. Eu quero a minha família na rocha que é Cristo Jesus. Esse seja o desejo do nosso coração esta noite, irmãos. Em nome de Jesus, você pode se colocar de pé. Que Deus seja louvado essa noite. Que Deus seja glorificado. Coloque a mão no seu coração, por favor.